Boa noite para você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento humano. Estou aqui hoje para trazer dicas sobre a doença de Alzheimer, né, gente? Nós estamos no mês de setembro, o mês de conscientização sobre a doença de Alzheimer. Eu não poderia deixar de estar falando sobre esse assunto nesse mês, não é verdade? Então eu quero que você coloque aqui o seu nome, me diga de onde você veio, se você é cuidadora, se você é idoso, se você é profissional de saúde. É muito importante para mim te conhecer, saber se é a primeira vez que você está por aqui. Nesse mês de setembro, especialmente nessa semana, o número de seguidores, de pessoas que acompanham o meu trabalho vem aumentando. E muitas pessoas novas, né, gente? Muita gente que eu não conheço, que eu estou agora tendo os primeiros contatos. Então é muito importante para mim te conhecer, saber de onde você vem, saber se é a primeira vez que você está aqui, tá bom? Hoje o nosso assunto vai ser a agressividade no idoso com a doença de Alzheimer. Quem cuida de idosos, né, com essa doença sabe o quanto que é comum esse tipo de comportamento, né? E aí muitas pessoas, muitos idosos, muitos cuidadores, muitos profissionais não sabem como lidar com essa situação. Então hoje eu vou falar um pouco por que isso acontece e também vou te trazer várias dicas para você lidar com essa situação, tá bom? Quero dar uma boa noite para quem está entrando agora no Instagram, uma boa noite para Virgínia, para Lívia no Facebook, sejam todos bem-vindos, os demais que estiverem, coloque seu nome, compartilhe, porque já já nós vamos iniciar a live, tá bom? Maria Teodora também, boa noite Maria, boa noite a galera aqui do Instagram. Gente, no final do mês eu já vou iniciar a live, tá? Pra gente não perder tempo, a Cis aqui no Instagram, seja bem-vinda. Eu já vou iniciar a live pra gente não perder tempo. Quero lembrar pra vocês que nós estamos quase chegando nos 5.000 seguidores. E acredito que amanhã a gente já vai chegar. A gente chegar nos 5.000 seguidores no Facebook, nós vamos fazer uma semana inteira de live sobre a doença de Alzheimer, tá bom? Então me ajude a compartilhar, curta, chame outros cuidadores que você conhece para que a gente possa fazer aí uma semana inteira de lives para vocês, tá bom? Boa noite aí, Maria Inês Instrumento, minha prima Lívia, que tem uma vizinha idosa, né? Lourdes Silva também, boa noite. Gente, sempre lembrando, estou no Instagram e no Facebook, vocês escolhem onde está a melhor conexão aí para vocês assistirem, tá bom? Então já vou iniciar agora a discussão sobre esse assunto. Por que eu vou falar hoje sobre a agressividade, sobre como acalmar o idoso? Porque, infelizmente, é muito comum à medida, né, que a doença de Alzheimer vai avançando, às vezes já no seu início, o idoso ele fica muito confuso, as percepções dele mudam, né? Ele fica com medo, ele pode ficar com insegurança, ele pode se tornar uma pessoa desconfiada e por conta de toda essa alteração que vai acontecendo no cérebro dele, ele pode se tornar uma pessoa agressiva ou ter vários eventos, né? Vários momentos em que ele se torna agressivo. E aí é importante que você saiba reconhecer, que você saiba observar, que você saiba perceber o que está deixando esse idoso agressivo para que assim você possa prevenir essa situação e para que assim você possa evitar ou lidar com esses momentos de agressividade, acalmando então o idoso, tá? Então a primeira coisa que você tem que saber, você que é cuidador, você que é cuidador, eu sei que é estressante, eu sei que é cansativo, eu sei que exige muita paciência cuidar de um idoso que tem essa doença, mas o primeiro ponto, a primeira coisa que você precisa saber é que a agressividade, ela é causada pela doença, ela não é pessoal. O idoso, ele não está querendo te agredir, ele não... Às vezes eu escuto muitos cuidadores falando assim, mas minha mãe não era assim, o meu avô não era assim. Eu acho que é pessoal, porque ele é calmo com outras pessoas, comigo ele se torna agressivo. Não é pessoal, tá? Entenda que é a doença que está causando alterações no cérebro dessa pessoa, está destruindo os neurônios, faz com que essa pessoa às vezes fique com medo de determinadas situações e se torne agressiva com você ou agressiva com outras pessoas, não porque ela quer, mas por conta da própria doença, tá bom? Então esse é o primeiro ponto que você precisa saber, né, Marcinha? Esse é o primeiro ponto. E aí, são 3 coisas que a gente precisa pensar quando a gente pensa em como prevenir, né, esses episódios de agressividade, como lidar com isso. A primeira coisa é que você tem que prezar pela sua segurança, e aí eu vou detalhar um pouco sobre isso. Você tem que desenvolver a sua capacidade de observar esse idoso, de observar a linguagem não verbal dele. Isso vai ser muito importante, ou seja, você
pensar na sua segurança, você ter uma boa capacidade de observação e você desenvolver também a sua linguagem não verbal. Então, assim, quando a gente fala de um idoso com Alzheimer, você tem que entender que ele pode sim fazer algo contra ele, fazer algo contra você também. Então, o primeiro passo, assim, questão de segurança, tá? Se você percebe que esse idoso está muito agressivo, você tem que se afastar, sempre mantendo o olhar, mantendo o contato visual com o idoso. Nunca vire as costas para esse idoso, porque às vezes você pode virar de costas e ele realmente pode fazer algo contra você, ou pode fazer algo contra ele próprio. E isso é algo assim, gente, tanto vocês que estão aqui no Instagram, né, a Sol, eu não tenho como minimizar. Realmente ele já não é a mesma pessoa, né? A personalidade desse idoso vai mudando também com o avançar da doença. Então, assim, você não pode confiar, como eu sempre digo, né? Se ele está agressivo, desconfie, porque realmente ele pode ser agressivo contra você, ele pode tacar um copo, ele pode tacar um prato, tá? Ele pode te bater. Eu já vi muitos casos, infelizmente em hospital, chega um cuidador, uma idosa ou um filho que ele achou que o pai ou a mãe ou o avô nunca faria isso com ele. E faz, gente, faz porque ele já não é mais a mesma pessoa, faz porque ele está com medo, faz porque ele está inseguro. Então, assim, por questão de segurança, mantenha a distância, sempre mantenha, tente eliminar tudo que tem na sua casa, copo de vidro, prato, substitua os pratos de vidro por pratos de plástico, né? Substitua os talheres por talheres de plástico, tire facas de perto do idoso, tudo que você perceber que pode trazer um risco, lembra o seguinte, tudo que você tirava da sua casa quando você tinha uma criança pequena, você vai tirar agora, você que tem um idoso, porque ele realmente pode utilizar aquilo contra ele e contra você. Então não vire as costas, exclua objetos perigosos, mantenha sempre contato visual e outra coisa, não tenha movimentos bruscos, tá? É muito comum o cuidador às vezes ver o idoso agitado e para acalmar o idoso vem com aquela rapidez para abraçar. Quando você faz esse movimento brusco, o que acontece? Ele, como a percepção dele já não é mais a mesma, ele está confuso, o que ele pode imaginar? Que você está vindo para agredi-lo. Então, nunca faça movimento brusco. Então, primeira questão de segurança, tá? Segundo ponto, gente, é muito importante que você, que é cuidador, saiba que o idoso que tem a doença de Alzheimer, ele acaba muitas vezes sendo reflexo de você. Você que é cuidador, você que é familiar. Se você estiver agitado, se você estiver estressado, se você já estiver naquela fase do cuidado, que você não aguenta mais cuidar, que você já está cansada demais, esse reflexo do seu cansaço, do seu estresse, da sua agitação vai passar para o idoso, tá? Então é importante, se você está nessa situação, procure grupos de cuidadores, tente compartilhar o cuidado com outras pessoas que você conheça, procure uma terapia, procure uma meditação, procure fazer os exercícios de respiração, ouvir uma música relaxante, mas cuide de você. Porque o que acontece? O idoso com Alzheimer, não adianta você falar para ele que você está bem. Muitas vezes ele não entende o que você está falando, tá? Ele vai observar o que está acontecendo pela sua linguagem não verbal, ou seja, pela sua forma de olhar para ele, pela sua postura. Se ele percebe que mesmo você dizendo que está calmo, está tranquilo, que você está agitado, ele vai ficar agitado também. Então é super importante que você, que é cuidadora, se observe também se a sua agitação não está sendo transferida para o idoso, tá bom? Quero dar uma boa noite aí para Luísa, Tânia, aos demais que estão entrando aí também. Lembrando, gente, quem ainda não compartilhou, vamos compartilhar. Essa live é muito importante, tá bom? Para as pessoas que cuidam de idosos que têm a doença de Alzheimer, tá? Então vamos lá. Quarta dica. É muito importante que você cuide da sua linguagem não verbal. Quando o idoso estiver estressado, estiver nervoso, estiver agitado, é super importante que você mantenha a sua tranquilidade. E aí você pode até falar assim pra mim, Juliana, mas eu tô nervosa, como que eu vou manter a tranquilidade? Finja ao menos, tente fingir que você está tranquila. Respira, tá? Respira fundo, tente manter um olhar afetuoso para esse idoso, um olhar tranquilo, um olhar que passe segurança para ele. Por quê, gente? Às vezes alguma coisa está acontecendo no ambiente que está deixando esse idoso com medo, que está deixando inseguro. Então você deve ser a pessoa que vai passar segurança para ele, que vai mostrar para ele que está tudo bem, que está tudo tranquilo, que você está ali para ajudá-lo, tá? Então você pode, além de você manter uma postura tranquila,
manter um olhar de paz, né? Manter uma postura relaxada, que às vezes a gente logo se arma. Quando você vê o idoso nervoso, você logo se arma, ele percebe que você está nervosa, ele vai ficar mais nervoso. Então mantenha a tranquilidade, mantenha um tom de voz baixo. Não adianta você ouvir o idoso gritando e você gritar mais. Você enfrentar o idoso, sempre digo, ele está agitado, ele está agressivo, não enfrente, jamais grite, porque isso vai fazer com que ele fique mais agitado. Mantenha sua calma, mantenha sua voz baixa, mantenha seu olhar tranquilo, mantenha seus reflexos, sua postura tranquila, seus movimentos tranquilos, para que assim ele possa se sentir seguro também. E você também pode falar umas frases que deixam esse idoso mais seguro, né? Por exemplo, você pode falar, olha, eu estou aqui do seu lado, nada vai acontecer com você, pode ficar tranquilo, você está seguro. Frase sempre simples. Se você falar muitas coisas, ele não vai entender. Lembrando que à medida que a doença avança, quanto mais frases juntas a gente fala, quanto mais frases complexas, mais dificuldade esse idoso vai ter para entender. Então, sempre frases simples, tá? Quinta dica, gente. Uma coisa que deixa muitos idosos com a doença de Alzheimer agitados é a mudança de rotina. Por isso que eu sempre digo para vocês, o idoso que tem a doença de Alzheimer, ele jamais pode ficar mudando de casa. Muitos filhos fazem isso. Mamãe fica um tempo comigo, fica um tempo com outro, não dá certo. É melhor assim que os familiares se alternem no cuidado na mesma casa, tá? Às vezes é melhor deixar o idoso na casa dele, você passa uns dias, sua irmã passa outros, ou uma fica pela manhã, outro fica tarde, mas nunca mudar o idoso de casa, porque isso vai torná-lo mais agitado. Além disso, uma questão que causa muita agitação no idoso são as mudanças na rotina também de alimentação, tá, gente? Então, é sempre importante que o idoso que tem Alzheimer tenha rotina, tenha horários para se alimentar, tá? Porque tudo que você muda, tudo que você altera na rotina, no dia a dia do idoso, torna ele mais agressivo, porque ele não entende o que está acontecendo e ele não sabe expressar para você o que está acontecendo. Então, jamais mude a rotina. Outra questão, a gente precisa ter muito cuidado também com a questão dos passeios com o idoso com Alzheimer, tá? Você sempre tem que experimentar. Se você vai levar um idoso num local desconhecido, experimente, veja o comportamento dele, veja o olhar. Muitas vezes, antes dele gritar, antes dele se tornar agressivo, ele vai ter um olhar que ele já vai demonstrar medo, que ele já vai demonstrar essa agressividade no olhar. Então, você vai observar o quê? Que esse lugar, que esse tipo de passeio não está sendo legal para ele. Está sendo desconfortável, está trazendo insegurança, está trazendo medo. Então, tenha muito cuidado com esses passeios para locais que o idoso não conhece, tá? Um outro ponto também importante, gente, é importante que você observe os gatilhos que estão deixando esse idoso nervoso. Então, sempre que ele ficar agressivo, observe o que aconteceu antes desse momento, tá? Pare um pouquinho, respire, mantenha calma e veja o que está acontecendo quando o idoso fica agressivo, o que aconteceu antes. Às vezes pode ser uma visita, alguém, talvez algum familiar, algum amigo que lá na cabecinha dele tem alguma característica, seja um cabelo, seja uma forma de falar que lembra alguém que o idoso não gostava, ou às vezes é essa pessoa muito agitada, essa pessoa fala gritando, essa pessoa tem uma postura que não é legal, que causa algum desconforto nesse idoso, então é importante que você evite, né? Casa que tem muitas visitas o tempo inteiro também tende a causar desconforto no idoso. Muito barulho, né? Se na sua casa sempre vocês tiveram o hábito de colocar rádio, televisão no como, televisão no outro, muito barulho, evite. Quanto mais barulho, e principalmente vários barulhos, vários sons diferentes, mais agitado o idoso vai ficar. Então tenha muito cuidado com isso, né? A Meire está me perguntando se tem necessidade de mudar de casa. Quando tem necessidade de mudar de casa, o que faz, gente? Lembrando que eu estou no Facebook e no Instagram. Quando você precisa, não tem jeito, tem que mudar de casa. É importante que você faça o quê? Que você traga todas as coisas daquela idosa, daquele idoso e tente arrumar essa casa de forma similar à casa que ela estava morando, tá? Então, traga todos os pertences dela, tente colocar na mesma posição, tente colocar tudo que é dela para que ela reconheça, deixa tudo próximo, para que ela, ao entrar naquela residência, ela imagine que ela está na mesma casa, tá? Isso é super importante. Ou se você, de repente, precisa viajar com o idoso, né? Precisa que ele vá para casa de um irmão, enfim, para casa de uma outra pessoa. Então, você vai levar os pertences
pertences do idoso, as colchas, as roupas, os utensílios de casa, para que ele tenha essa noção de pertencimento e ele consiga identificar aquele espaço como o espaço dele. Se isso não for feito, ele vai imaginar que ele está num lugar estranho. O que isso acontece? Traz agressividade. Imagina você nessa situação, né? Você está na sua casa, de repente você se sente como se você estivesse num outro local, com pessoas que você não conhece, com objetos que você não conhece, você também se tornaria uma pessoa agressiva. Então é importante a gente se colocar no lugar desse idoso, tá? Então leve sempre todos os objetos dele quando ele for viajar ou quando você for mudar de casa, para que aquele espaço possa ser reconhecido por ele e ele imagine que ele continue na mesma casa, tá bom? Uma outra questão também, é importante a gente observar se o idoso está com algum desconforto, tá, gente? Muitas vezes ele se torna agressivo, porque como eu falei, ele não sabe exprimir o que ele está sentindo, tá? Então, às vezes ele está sentindo uma dor, ele está com uma infecção urinária, ele está com pneumonia, né? Ele está com prisão de ventre. Então, por isso que eu sempre digo para você que é cuidador, que é cuidadora, que é importante que você tenha uma agendinha, que você tenha um calendário para você anotar se o idoso está urinando, anotar se o idoso está indo ao banheiro, né? Para ver como que está o trânsito intestinal dele, porque o desconforto pode ser por conta dessas coisas. Ele não vai falar, é como se fosse aquela criança que ainda não sabe falar, ele está com desconforto, mas às vezes ele não sabe dizer para você, né? Ó, não tô indo ao banheiro, né? Ou está doendo, às vezes, sabe, tá com a vagina doendo, enfim, tá sentindo dor, está sentindo desconforto, você não sabe falar para você. Então você tem que observar. É muito comum em emergências, né? Em hospital, o idoso apresentar agressividade, às vezes o familiar leva esse idoso para o hospital. Quando chega lá, a gente vai ver, é uma infecção urinária, é uma pneumonia, é um machucado, às vezes idoso acamado, por exemplo, quando não tem os cuidados com a pele, né, como eu falei para vocês, inclusive na live passada, às vezes vão surgindo feridas, essas feridas vão trazendo dor, trazendo desconforto para o idoso, e ele não sabe como exprimir isso, tá? Então é super importante que você observe se ele está com algum sintoma, enfim, de algum desconforto. Também é importante observar a questão do clima, tá? O idoso pode estar com muito calor, pode estar com muito frio, também não vai saber falar isso para você. E como que ele vai reagir com a agressividade? Sempre lembrando que nesse caso, a agressividade é muito comum realmente com aquela que a gente vê com as crianças pequenas, né? Quando elas não sabem falar. Opa, deixa eu segurar o celular aqui, tá caindo. Com as crianças pequenas, quando elas não sabem, fez o cocôzinho lá na fralda, não sabe falar que está com cocô, né? Não está conseguindo urinar, não sabe. Então, assim, isso é muito comum no idoso também. Então, tem que observar. A gente... Leonor tá falando assim, que tem que adivinhar, né? Na verdade, o cuidador, aquele que está mais próximo ali no dia a dia com o idoso, aos poucos você vai desenvolvendo essa percepção. Não precisa ficar preocupado, agitada. Quanto mais tempo você convive com esse idoso, principalmente se você for um familiar, você vai conseguir observar essas coisas. Você vai conseguir observar quando ele está com dor, você vai conseguir observar quando ele está com calor, quando ele está com frio, né? Então, assim, fica tranquila, só aprenda a olhar mais, né? A observar mais o idoso, como eu disse no início da live, tá? Uma outra questão também, falei a questão do barulho, das pessoas falando, gente. Evite, se você tem um idoso com Alzheimer na sua casa, se você é cuidador, evite muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Isso causa um transtorno para o idoso que tem a doença de Alzheimer, vocês não têm noção. Para eles, já é difícil entender uma pessoa falando, né? Ainda mais se for mais pessoas falando, várias pessoas ao mesmo tempo, isso vai trazer agressividade, porque ele não entende nada que vocês estão falando, ele vai ter dificuldade para processar as frases, para entender qual é o assunto, para racionalizar, para chegar a uma conclusão do que está acontecendo. Então evite muitas pessoas falando, evite também uma coisa que o cuidador muito faz, gente, é ficar falando, né, conversando com outras pessoas na frente do idoso que tem a doença de Alzheimer e não incluir a participação dele. Isso é péssimo, isso é péssimo. Ele se sente como se ele fosse um objeto, como se ele fosse um boneco ali, as pessoas conversando como se ele não fosse um nada. Ele não vai reagir igual a gente reagiria, né? Brigando, reclamando, eu quero participar da conversa. Ele vai reagir se tornando agressivo. Então evite várias pessoas falando ao mesmo tempo, evite ambientes barulhentos e evite ficar falando com outras pessoas sem a participação do idoso, porque isso vai causar irritação nele, tá?
Outra questão também, a gente precisa ter cuidado com a questão dos animais, tá bom, gente? Por quê? Muitas vezes o latido de um cachorro pode deixar o idoso mais agitado, tá? Os animais, eles podem tanto trazer mais tranquilidade para o idoso que tem a doença de Alzheimer, quanto deixar esses idosos mais agitados. Então, assim, você tem que observar. Tem um cachorro, tem um gato, tem um outro animal, observe se é isso que está deixando o idoso mais agressivo. Se for, infelizmente, você vai ter que doar, vai ter que deixar com outro familiar, porque assim, vai ser algo que vai te trazer transtorno sempre, né? Às vezes a família nem observa, mas é alguém do lado, uma família do lado, um vizinho, que tem um cachorro, ou tem um passarinho, enfim, tem um animal que fica ali cantando, gritando, latindo, e isso pode fazer com que o idoso sinta medo e por isso se torne agressivo, tá? Também uma outra questão, a questão das sombras, tá? Às vezes muitos idosos ficam agressivos à noite por conta da sombra que vê pela casa. Então é importante ter cuidado com a questão da alimentação também, tá bom? Quero dar uma boa noite aqui pro Dr. Vinícius, né? Núria Mendes também aqui no Instagram, sejam todos bem-vindos, tá bom? Então sempre, gente, sempre observe iluminação, se não é sombra que está deixando o idoso agitado. Às vezes o espelho também, porque o idoso não se reconhece, tá bom? Ele não se reconhece naquele espelho, então muitas vezes ele se torna agitado, porque ele vê uma outra pessoa ali. E aí ele começa a brigar, e ali ele acha que aquela pessoa está ali para fazer alguma coisa contra ele. Então tenha cuidado com a questão dos espelhos também, observe se não é isso que está deixando o idoso agitado, tá? A Marinês está colocando aqui no Facebook, né, gente, que na casa dela tem muitas pessoas. Pois é, Marinês, talvez, eu não sei se sua mãe está apresentando esse episódio de agressividade, mas pode ser por conta disso, né? Então é importante reunir a família, conversar e explicar que para o idoso com Alzheimer é péssimo várias pessoas falando ao mesmo tempo, tá bom? E aí, fechando, acho que já falei do cachorro, da sombra, das pessoas, enfim, gente, fechando as dicas, aí eu vou abrir para as perguntas, quem quiser fazer pergunta aqui no Instagram ou no Facebook também, só colocar as perguntas que eu vou responder. Lembrando sempre, para lidar com a agressividade, você precisa primeiro cuidar da sua segurança pessoal, porque sim, o idoso com Alzheimer pode fazer algo contra você, tá? Lembrando, ele não tem a mesma personalidade, ele não tem as mesmas percepções, às vezes ele não vai te conhecer, ou às vezes ele vai imaginar que você está querendo fazer algo contra ele. Então não fique naquela, mas eu sempre cuidei da minha mãe, eu sempre fui ótima para ela não vai fazer isso comigo. Ela não faria, seu pai não faria, mas faz porque a doença está comprometendo o cérebro dele ou dela, tá? Então sempre cuide da questão da segurança, aprimore a sua observação, a sua percepção sobre o idoso, observe qual a postura dele, qual o olhar dele diante de determinadas situações, né? Diante de determinadas pessoas, diante de determinadas coisas que está ouvindo. Esqueci de falar a questão de televisão também, lembrando que hoje a televisão praticamente o dia inteiro, né? Só passa violência, só passa agressividade. O idoso vai confundir, ele vai acreditar que aquilo está acontecendo ali, ao vivo, que aquilo é real. Ele não vai ter percepção que aquilo é novela, que aquilo é um filme, que aquilo é uma reportagem. Então tenha muito cuidado com televisão e sempre observe o que está acontecendo, quais são os gatilhos que estão deixando esse idoso agressivo. Observe os desconfortos, observe o clima, né? Observe a roupa que ele está utilizando, observe as pessoas, observe as conversas, os barulhos, o ambiente e aprimore a sua comunicação não verbal, como eu falei. Não adianta ficar estressado, ficar nervoso. O idoso ficou agressivo, você tem que se tornar calmo. Ele ou ela tem que olhar para você e ver no seu olhar que você está calma, que você está tranquilo. Você precisa passar segurança, por mais que por dentro você esteja nervoso ou nervosa, tá bom? A Márcia tá colocando aqui a questão da mãe que já toma banho e quer tomar banho de novo, né? Às vezes tá xingando a mãe. Eu tenho um vídeo no YouTube também sobre isso, tá, Marcinha? Mas depois eu vou gravar um vídeo. A gente chegando nos 5.000 seguidores, gente, no Facebook, né? Vou fazer as transmissões aqui no Facebook e no Instagram, vou fazer lives uma semana inteira. Então nós também vamos falar sobre isso. Mas eu tenho um vídeo sobre a questão do banho lá no YouTube, tá, Marcinho? Mas lembrando assim, gente, quem comprou a apostila do SOS Alzheimer e comprou também o curso sabe. É muito importante você aprender a utilizar da distração. Então, assim, tanto com a questão de alimentação, tanto com a questão do banho que já tomou, quer tomar banho de novo, a gente tem que se utilizar desse esquecimento do idoso, ele esquece coisas recentes, correto?
Então, nesse momento, a gente vai se aproveitar disso, aproveitar dessa situação para distrair o idoso. Então, muitas vezes, toma banho, pediu para tomar banho de novo, você disfarça e entra numa outra conversa com esse idoso, né? Ou chama esse idoso para passear, chama esse idoso para fazer um jogo, né? Chama esse idoso para brincar, chama ele para fazer qualquer outra coisa que ele vai se distrair facilmente e vai esquecer dessa questão de pedir para tomar banho de novo, vai se esquecer de pedir para comer de novo. Então, a gente tem que aproveitar, entre aspas, do esquecimento para distrair o idoso com outras coisas, tá? Quanto à questão do xingamento, é importante saber se não é pessoal. Sempre falo isso, né? O idoso que tem a doença de Alzheimer fez isso, não é pessoal, não é com você, tá? É a doença que está comprometendo, está fazendo com que ele olhe para você e ele veja uma outra coisa, ele veja uma outra pessoa, ele olhe para você e veja você como uma pessoa que está trazendo alguma ameaça. Então é importante ter tranquilidade, tá? Sobre a questão da Eliane, que é normal parar de falar. Sim, Eliane, quando a doença chegar no estágio avançado, o idoso não vai conseguir se comunicar mais, tá? No início da doença ele troca as palavras, ele não consegue concluir frases. Depois ele começa a falar menos, até que na fase avançada para a final o idoso já não consegue se comunicar mais, tá? A Fátima tá falando que a mãe dela não gosta de tomar banho. Também tem um vídeo lá no Instagram com 10 dicas para auxiliar na questão do banho para o idoso que tem medo de tomar banho, tá bom? Ou não quer tomar banho. A Sol colocou aqui, deixa eu ver, a amiga quer saber quando o irmão dela não engole a comida, né? Fica com o alimento parado, nanana. Também tem um vídeo sobre isso, Sol, sobre a alimentação, tá? Porque hoje realmente estou falando que é a questão da agressividade, senão tem muitas dicas sobre alimentação, também vou fazer uma live sobre isso. Mas lá no YouTube eu tenho um vídeo sobre a questão da alimentação também, tá bom? Tem que ver a consistência, mas aí algumas coisas é importante também. Sol que tá aqui no Instagram, gente. Tem que ver a consistência da alimentação, tem que ver se a alimentação está apropriada para ele, se ele realmente está conseguindo mastigar ou se ele não está engolindo porque está com dificuldade para engolir. A questão do tempero também, né? Utilizar ervas na alimentação, talvez a alimentação não esteja tão atrativa. Então a gente sempre diz, coloque uma alimentação colorida na consistência do que o idoso precisa, veja coisas que ele gosta de comer e também na medida do possível que sejam saudáveis, tá? Porque senão vai ser complicado lidar. Mas muitas vezes quando o idoso rejeita, nesses casos, ou ele está com dor no dente, pode acontecer também, ou está com dificuldade de deglutição. Então é importante uma avaliação de fono para ver se é por conta disso ou se realmente porque ele não quer comer, porque a comida não está atrativa, enfim. Mas em geral são problemas dentários e dificuldade de deglutição. Aí o idoso fica fingindo que está mastigando e joga fora, tá? A Cis aqui no Instagram, lembrando que eu tô no Instagram e Face sempre, tá, gente? Ela tá falando que a avó bate na cara e depois pede desculpas. Então, Assis, quando a sua avó estiver agressiva, você tem que se afastar, tá? Não é porque ela tem a doença que você vai deixar a sua avó ser agressiva, vai deixar a sua avó te bater. Negativo, se afaste, mantenha a distância e, como eu falei, mantenha seu olhar calmo, tranquilo, passe segurança, mas não deixe ela se agredir, ela agredir você, tá? Não deixe. Às vezes é importante você ter uma postura firme, tá? Porque se você não mantiver uma postura firme, ele vai te agredir. Então, dependendo da situação, do nível da agressividade, gente, você vai manter sempre uma postura calma, tranquila, voz baixa. Se você percebeu que o idoso está crescendo no nível de agressividade, primeiro, se você tiver condições, tiver alguém dentro da sua casa, você chama para te acudir, liga para o 192, liga para alguém conhecido, tá? Sempre é importante. Agora, na falta disso tudo, mantenha a postura, tá? Mantenha a postura, seja firme, não deixe que ele faça isso com você. Isso é muito importante também, tá bom? Não tenha medo de ter uma postura mais firme quando necessário, porque realmente o idoso ou a idosa pode partir para cima de você, às vezes até com algum objeto, e isso você não tem que deixar ocorrer, tá? A Luísa falou, deixa eu ver, que é difícil para ela lidar com a doença, né, Luísa? Então, assim, é muito complicado, né, para qualquer cuidador lidar com a questão da doença de Alzheimer. Não é fácil, gente, como eu falei nas lives anteriores, quem não assistiu, é muito complicado lidar com idoso com a doença de Alzheimer. Tem essas mudanças de comportamento, tem as repetições, né, tem as dificuldades com questão de alimentação, tem a questão da dependência, que o idoso vai ficando cada vez mais dependente, tem a questão da desconfiança, né, gente? Então, assim, é muito importante que, assim,
que aos poucos você tente não só manter a tranquilidade, mas buscar outras cuidadoras, outros cuidadores para você tirar dúvidas sobre o assunto, assistir vídeos, né, como essa live, vídeos que outros profissionais também fazem sobre esse assunto e aprender cada vez mais lidar com a situação. Porque muitas vezes o grande estresse do cuidador não é só a doença e os sintomas da doença, mas a falta, assim, não saber interpretar os sinais do idoso, não saber interpretar os desconfortos, não saber lidar com determinadas situações, é o que vai fazer com que esse cuidador se torne cada vez mais estressado e aí tudo desanda. Cuidador estressado, agitado, o idoso vai ficar estressado e agitado também. Então, um ponto muito importante é, primeiro, você buscar ajuda, buscar terapia, buscar grupos de idosos, buscar suporte espiritual e também buscar conhecer a doença e como lidar, quais são as técnicas para lidar com a doença, tá? A Orai Lopes, né, tá falando aqui sobre a questão de agressividade, exatamente, né, eu falei aqui no início da live sobre isso, o quanto que a mudança de rotinas, mudar de casa, mudar de cuidador, mudar o horário de alimentação, mudar o horário de banho, quanto que isso traz dificuldades e torna o idoso, faz com que o idoso fique agitado, fique agressivo, né, então o ponto chave aí é manter sempre a rotina do idoso, tá bom? Eu vou já finalizar a live, gente, quero agradecer a participação de vocês. Se alguém tiver mais perguntas, pode colocar que eu respondo também, tá? Lembrando que a gente estamos com 4.986 seguidores. Então, quando a gente chegar aos 5.000 seguidores, vamos marcar aí uma semana inteira de live sobre a doença de Alzheimer, tá bom? Quero dar uma boa noite para a Neilma, Sandra, boa noite a Kátia, aqui psicóloga também aqui no Instagram, boa noite Dr. Vinícius aqui no Instagram, gratidão pela presença. Lembrando então que na próxima semana vamos falar mais sobre a doença de Alzheimer, né? Cássia Ferrari, Maria José, Daniel aqui. Gratidão a todos, gente. Na próxima semana vamos falar mais sobre a doença de Alzheimer. Pode ser que na sexta-feira a gente tenha mais uma live sobre o assunto e aí eu vou divulgar para vocês na quarta ou na quinta-feira, como sempre, né? Eu coloco aí o convitezinho para vocês, o horário da live, o dia, para que vocês não percam. Infelizmente o Instagram não entrega muito, às vezes você publica, você entra aqui ao vivo na live e o Instagram e o Facebook não chamam as pessoas, né? Então eu já coloco o convite para você anotar na sua geladeira, anotar na sua agenda e vir. Então provavelmente sexta-feira teremos live, tá bom? Exanir, boa noite, gratidão, Leônia, Sandra também, boa noite. Quem chegou no final, gente, depois volta a live, fica disponível, assista. Também vou pegar essa live e vou colocar lá no YouTube, tá bom? Boa noite, Luísa, Eliane Barros também. Compartilhe, chame outros cuidadores, outros idosos, né? Vocês que cuidam de idosos, têm a doença de Alzheimer, participam de outros grupos. Compartilhe a live nos outros grupos, vamos ajudar outras pessoas a aprenderem mais sobre a doença de Alzheimer, tá? Quero lembrar para vocês que no final do mês, né, além dessa semana inteira que nós teremos sobre a doença de Alzheimer, tirando várias dúvidas de vocês, também vou trazer uma surpresa super especial. Estou escrevendo um livro com todas as dúvidas que vocês possam ter sobre a doença de Alzheimer, então já eu vou, até o final do mês, vou trazer essa novidade aqui para vocês, tá? Também fechando, gente, quero rapidamente falar o seguinte para vocês, tá? Marinês aí, boa noite, tempo que eu não via Marinês, seja bem-vinda, Maria. Cleonice Metel também, fui querendo falar oi para todo mundo, né, gente? E até por conta disso eu também queria fazer um comentário com vocês, né? Nessa semana eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas, né, de alguns idosos, infelizmente me deixaram triste. Por quê, gente? Eu faço esse trabalho aqui há um ano com todo carinho, não tenho pressa quando eu venho fazer live, tiro todas as dúvidas de vocês. Quando vocês perguntam, os comentários, estou aqui, estou sempre disponível. Eu venho com todo o amor e com todo carinho fazer esse trabalho, que eu levei anos, né? Estudei décadas aí, né, gente, para vir, para trazer esse conteúdo gratuito, para trazer essas palestras que, assim, as pessoas, vocês não têm noção do quanto que as pessoas me oferecem para pagar, para eu vir e fazer uma palestra que eu faço aqui todas as semanas, 1, 2, 3 vezes na semana, lives para vocês. E aí, o que acontece, gente? Infelizmente, recebi alguns comentários de algumas pessoas, né? Nossa, como que você fala? Nossa, vai logo, vai direto ao assunto, para de dar boa noite. Então, assim, são coisas que eu quero dizer, assim, para você que é novo aqui na paz. Eu sei que a maioria das pessoas aqui me ama, como eu amo vocês.
com muito carinho, né? Recebo muitas mensagens de amor. Não sei o que aconteceu na semana passada pra cá. Então, assim, você que tá aqui acha que eu falo muito, não se identifica com o meu trabalho, não gosta, assim... Olha, fica à vontade, né, gente? Aqui é um espaço de amor. Eu sempre digo, meu Instagram, meu Facebook é como se fosse a minha casa, que está aberta para vocês. Então, assim, se você se identifica com o meu trabalho, fique aqui. Gratidão pela sua presença. Me ajude a levar esse amor, levar esse conhecimento para outras pessoas. Agora, se você não se identifica, fique à vontade para não ficar aqui, gente, porque eu nunca vou vir com pressa. Eu vou tirar todas as dúvidas, eu vou trazer conteúdo pra caramba. Eu nunca venho aqui com uma live para fazer igual algumas pessoas vêm, né? 3 dicas sobre isso. Vem, fala rapidamente, tchau, né? Eu me aprofundo, eu ensino para vocês, eu dou dicas práticas, assim, de coração. Então, quem tá aqui, quem é novo, não gosta, não se identifica, gente, fica à vontade, pula o vídeo depois, assiste depois, pula a parte que não gostou, que eu tô falando muito, mas, assim, não causa essa intriga, esse desconforto, porque todo mundo que tá aqui, os cuidadores que me acompanham há mais de ano, todo mundo vem com muito amor, todo mundo está com muito carinho, então, assim, não permito que ninguém estrague o nosso espaço aqui, tá bom, gente? Vou dar, então, uma boa noite para vocês que estão aqui no Instagram. Gente, boa noite. Lindona, Catarina. Depois assiste lá no Facebook, tá bom? Que tá travando. Beijão, tchau, tchau para vocês no Instagram. E gratidão aqui pela presença, tá bom? E, gente, boa noite para vocês. Gratidão pela presença, gratidão pelo carinho, gratidão pelo amor, né? Vocês sabem que... eu fico até emocionada, né? O trabalho que eu faço aqui com vocês realmente, assim, é de muito carinho. Então, às vezes não tem como, a gente fica um pouquinho triste, né? Quando alguém faz algum comentário assim. Mas estou aqui com muito amor e continuarei firme e forte sempre aqui trazendo muitas novidades, tá? E muitos aprendizados, compartilhando, aprendendo com vocês também, tá bom? Vou chorar não, gente. Vou finalizar, senão eu choro. Boa noite pra vocês. Fiquem na paz e a gente se encontra aí provavelmente quinta ou sexta, tá? Amanhã não teremos live, nem quarta, porque eu já tenho um compromisso de trabalho à noite, mas provavelmente quinta ou sexta estarei aqui novamente com live sobre a doença de Alzheimer, tá bom? Gente, brigadão, 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 carinho de todos, tá? Tchau, tchau pra vocês, fiquem na paz.